Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Nascimento. Sejam bem-vindos ao nosso canal Teologia e Liderança. Ao longo do nosso bate-papo, vamos falar sobre empreendedorismo, gestão, cases de personagens bíblicos e outros. Mas a ideia é que você tenha na Bíblia um suporte indispensável para fazer uma boa gestão do seu negócio, treinar a sua equipe, desenvolver projetos, porque afinal a Bíblia tem resposta para tudo. O grande problema é que a maioria de nós não sabe onde encontrar essas respostas. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Neemias. 5 pontos indispensáveis para um líder, com base na experiência de Neemias. Separamos um texto aqui para embasar o nosso bate-papo. Neemias 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você deve conhecer bastante esse versículo. Neemias é um dos personagens que eu mais admiro. Primeiro, porque ele nasceu no cativeiro. Ele nunca havia estado em Jerusalém. E quando ele recebe a notícia de como a cidade estava, ele fica muito mal. E isso é um ponto que nós vamos discutir hoje aqui. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Neemias nos ensina que nós não podemos ser indiferentes. Então, a primeira qualidade que um líder precisa ter, com base na experiência de Neemias, o líder não pode ser indiferente. A indiferença é um dos maiores problemas de relacionamento. Imagina, está casado com alguém indiferente. Ou está numa equipe com um líder ou liderado indiferente. A indiferença é um problema terrível. O Senhor Jesus falou sobre isso também. Ele disse: a quem compararei essa geração? A meninos sentados nas praças. Falei lamentações e vocês não choraram. Cantei hinos e vocês não dançaram. O Senhor Jesus estava falando de indiferença. Uma das piores coisas que existe é a indiferença. Você não sabe se a pessoa está gostando, você não sabe se ela está feliz, você não sabe se agradou. E esse é o ponto que eu quero começar. Quando Neemias recebe o relato da cidade, ele fica muito mal. Se ele fosse uma pessoa indiferente, para ele seria mais uma notícia. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Tem gente que você não consegue tocar de maneira nenhuma. Você está sofrendo, você está na luta, você está passando dificuldade e para algumas pessoas nada mudou. Neemias não era assim. Quando ele recebe relato, ele fica mal, a ponto de entrar na presença do rei triste, o que era passivo de pena capital. O conselheiro do rei, ou copeiro do rei, as pessoas que tinham acesso ao rei, eles tinham que ter um mix de trabalho, serviço e de bom humor. Era extremamente perigoso entrar triste na presença do rei. Só que Neemias ficou tão afetado, tão mexido com as notícias de Jerusalém, que ele não conseguiu disfarçar. Esse é o ponto. Uma pessoa indiferente, ela não liga. Ela não liga se você está feliz, se você conseguiu, se você está acertando, se está indo bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos avaliar com relação à nossa liderança é a indiferença. Você é indiferente? É difícil conviver com você? É difícil trabalhar com você? É difícil ter você na equipe? Porque a gente não sabe se a pessoa está feliz, se está gostando, se está agradando, se ela entendeu. Então, uma coisa que nós precisamos pensar é: Neemias nasceu no cativeiro, nunca havia estado em Jerusalém, os muros estavam 120 anos derribados. E quando ele recebe a notícia, ele fica muito mal. Esse é um ponto importante na liderança. O líder precisa se envolver. Não estou falando de se envolver emocionalmente, mas precisa participar. Você é a pessoa que dita, que conduz, que orienta. E é muito ruim quando você tem um líder que não se mexe, que nada mexe com ele, nada o atinge. Por mais que você precise ter postura, por mais que você precise se comprometer com aquilo que você recebeu, um líder indiferente é muito ruim. Então, quando ele recebe essa mensagem, ele fica muito mal.
Por quê? Porque ele não era uma pessoa indiferente. Talvez a sua empresa, a sua equipe, seu relacionamento não esteja melhor por conta da indiferença. Se envolva, participe, ouça, pergunte, questione, porque as pessoas precisam saber que você se importa. Então, o primeiro ponto é indiferença. Líder não pode ser indiferente. Ah, mas eu sou líder e se eu me envolver muito, o que é que vão dizer? Vão dizer que você é humano. Vão dizer que você é líder. Vão dizer que você se importa. Nós temos um episódio parecido na ressurreição de Lázaro, um dos poucos eventos onde Jesus chora. E quando dizem que Lázaro morreu, a expressão bíblica diz: Jesus chorou. Jesus poderia ter ficado inerte, porque ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele não conseguiu ficar indiferente. Com todo o trabalho que ele tinha, com toda a responsabilidade, com a sua missão, ele se mostrou extremamente envolvido com a situação do seu amigo que havia falecido e deixando 2 irmãs desamparadas. Então pense nisso. Você é uma pessoa indiferente? Talvez nesse exato momento tenha alguém do seu lado, precisando de uma palavra, precisando de atenção, precisando de ajuda, e aí você, mas isso não é comigo. Eu ouvi recentemente uma pessoa dizer: eu não posso resolver os problemas do mundo. É verdade, mas as pessoas precisam saber que podem contar conosco. As pessoas precisam saber que você está ali, independente se você vai conseguir resolver ou não. Então, a primeira lição que nós extraímos da vida de Neemias é: ele não era um líder indiferente. Mesmo sendo funcionário público, mesmo tendo uma vida ajustada, ele comprometeu tudo por causa da missão que era reconstruir os muros de Jerusalém. A segunda lição que eu aprendo com Neemias é que ele tinha um comprometimento muito grande. E a minha pergunta é, segunda dica: você é uma pessoa comprometida? Porque não adianta ter um chamado, não adianta ter uma missão, não adianta ter competência, ter habilidade, se lhe faltar compromisso. Neemias, como copeiro do rei, ele era excelente. Tudo o que Neemias se predispôs a fazer, ele fez bem. O texto que lemos já está num período bem avançado, onde Sanbalate, Gesem e Tobias queriam atemorizá-lo, queriam intimidá-lo, mas na verdade queriam que ele abandonasse a obra. E a mensagem dele, a resposta dele, ela é forte demais. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Sabe o que é uma grande obra? É aquilo que você recebeu para fazer. Talvez você ache que o seu trabalho não é relevante, não tenha tanto aplauso, tanto glamour, mas uma grande obra é o que você recebeu para fazer. Faça bem. Se comprometa com o seu trabalho, com a sua missão, independente se você vai receber tapinha nas costas, independente se alguém vai dizer que ficou bom, faça como Neemias. Ele encarava o seu desafio como sendo uma grande obra. Você não precisa que ninguém te diga que o seu trabalho é importante para que você o faça melhor. Eclesiastes 9:10 diz: tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse é o nosso desafio. Isso nós devemos a nós mesmos. Fazer o melhor que pudermos sempre. Então esse é o segundo ponto. Comprometimento. Neemias tinha um nível de comprometimento absurdo. Tanto que o rei percebe que ele não estava bem. Porque uma pessoa comprometida, que levava muito a sério o seu trabalho, ficou nítido que naquele dia ele não estava tão bem. O rei o abordou, o que houve, e aí o resto da história você já sabe. Mas eu queria que você ficasse com essa linha de pensamento. Primeiro, Neemias não era indiferente. Líder não pode ser indiferente. Seja qual for o motivo, seja qual for a circunstância, você não pode ser indiferente. Segundo ponto, comprometimento. Não adianta ter uma visão bem legal, um projeto bem legal, se você não se comprometer com isso. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim: mas fulano é muito bom. Só falta se comprometer.
Porque às vezes as pessoas dizem assim, fulano sabe muito de muita coisa, se comprometesse um pouquinho ia dar certo. Então, comprometimento. Neemias foi comprometido como copeiro, foi comprometido como conselheiro, foi comprometido como líder. Tudo o que ele pegou para fazer, ele levou a sério. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E minha pergunta é: qual é a grande obra que você está fazendo atualmente? O que você recebeu para fazer? Às vezes você diz, Leonardo, mas ninguém dá valor ao que eu faço. Não importa. Você não funciona ou não devemos funcionar pelos elogios, pela validação ou pelos tapinhas nas costas. Precisamos funcionar pelo senso de missão que nós temos. Eu recebi uma missão, eu recebi um trabalho e eu preciso me comprometer independente ou apesar de qualquer coisa. Então, primeiro, indiferença. Líder não pode ser indiferente. Segundo, comprometimento. Se comprometa, leve a sério, se esforce. Por mais que ninguém diga que ficou bom, isso não deve mudar seu ânimo, seu nível de comprometimento e nem a maneira como você encara as coisas. Terceiro ponto, terceira dica que nós aprendemos com Neemias e é uma característica que o líder precisa ter: capacidade de mobilização. Às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não tem o equipamento, às vezes você não é a pessoa que dá a última palavra, mas a sua capacidade de mobilização é que faz funcionar. Observem que Neemias pede ao rei autorização para cortar madeira, ele pede autorização para passar nas cancelas, ele pede trânsito livre no império e ele pede também para poder montar uma equipe. E em pouco tempo ele mobiliza tudo isso. Às vezes eu fico prestando atenção em algumas pessoas que não têm título de líder, pessoas que não estão responsáveis por nada, mas quando surge uma demanda, essas pessoas se levantam e demonstram uma capacidade de mobilização absurda. Talvez nesse exato momento esteja acontecendo alguma coisa que precise da sua atenção, dos seus contatos ou da sua capacidade de mobilização. Me diga aí, você é uma pessoa que mobiliza a equipe? Você é uma pessoa que quando chega as coisas vão para o lugar? Você é uma pessoa que com uma palavra você consegue colocar as pessoas onde precisam? Porque isso é uma coisa muito valiosa em qualquer lugar. Seja no ambiente corporativo, acadêmico, seja na igreja, seja na família. Na família, às vezes, tem aquela pessoa que você fala, vamos fazer um churrasco, e de repente aquela pessoa já mobiliza todo mundo e o churrasco sai. Às vezes é assim na empresa, é assim na família, é assim no dia a dia. E Neemias, como líder, ele demonstra uma capacidade de mobilização absurda. Eu fico admirado quando eu percebo que ele era copeiro do rei. E ele poderia ter ficado naquela situação confortável. Ele poderia ter pensado o seguinte: não vou me envolver nisso não. Eu já tenho meu emprego aqui confortável. Eu sou uma das pessoas mais privilegiadas do império, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser anunciado ou ser autorizado. O copeiro tinha acesso livre. Imagina você ter acesso ao homem mais poderoso do mundo. Poder conversar, poder estar diante dele, o que isso não significava? Quantas pessoas não gostariam de estar no lugar de Neemias? Ele poderia ter dito, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu em Jerusalém, nem nunca estive lá, mas ele não conseguiu ser indiferente. Ele se comprometeu com essa missão e ele demonstrou uma capacidade de mobilização absurda. E é isso que falta para muitos de nós. Às vezes, você diz, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem contato. Você é uma pessoa que as pessoas ouvem, admiram, dão crédito, levam a sério. E é isso que falta. Use seu conhecimento, seus contatos, para que as coisas funcionem. Salmista disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo o que há em mim são nossas habilidades, nosso carro, nossos diplomas,
nosso diploma, nosso conhecimento, tudo que você tem, tudo que você construiu, coloque à disposição do reino, coloque à disposição do bem comum. Utilize isso para que as coisas aconteçam, porque essa capacidade de mobilização está faltando na nossa sociedade. Eu conheço muita gente boa, mas se você depender delas para que as coisas aconteçam, nada vai funcionar. Porque elas só pensam nelas, nos seus projetos, nos seus objetivos, e quando elas têm uma oportunidade de fazer algo andar, de fazer algo fluir, ela diz: isso não é problema meu. Às vezes, não é problema nosso, mas a solução está com a gente. Tem um texto em Provérbios que eu gosto demais, que ele diz: não diga ao teu próximo, vai e volte amanhã, se você pode resolver agora. Às vezes, você pode resolver agora, mas aí você adia e adia e adia, porque não vai mudar nada para você. Então, o terceiro ponto é a capacidade de mobilização. Isso demonstra que Neemias era alguém muito comprometido e que fez acontecer. Quarto ponto, quarta dica que nós aprendemos com Neemias, e é até uma palavra que está muito em foco hoje: resiliência. Líder precisa ser resiliente. Líder precisa saber que nem sempre o vento vai soprar a favor. Nem sempre você vai receber um tapinha nas costas, nem sempre você vai ter todo o apoio que você precisa, mas você precisa estar comprometido com o seu resultado final. Independente se está indo bem ou não, você precisa decidir que você não vai parar. Eu vi uma pessoa dizer um tempo atrás, e fiz dessa frase um estilo de vida: vencer é uma decisão. Talvez você diga: não é. Mas a decisão de vencer começa quando você começa a se preparar, quando você começa a se comprometer, quando você começa a levar a sério uma série de coisas que às vezes você trata com descaso ou com banalidade. Então, a quarta dica é uma dica que tem a ver com todo mundo: resiliência, que está ligada a perseverar, ir até o final, não desistir depois da primeira pancada, não jogar a toalha quando aparentemente nada está funcionando ou está dando certo. Eu não sei em qual momento da vida você está. Eu não sei se as coisas estão travadas para você. Eu não sei se você precisa tomar decisões urgentes. Mas a resiliência, ela é indispensável para todo mundo que quer chegar em algum lugar. E Neemias foi resiliente. Como tentaram boicotar Neemias? Como tentaram dificultar a sua vida? Nesse exato momento, isso pode estar acontecendo com você. Podem estar tentando dificultar a sua vida, podem estar colocando o pé na frente para você tropeçar, ou podem estar te boicotando. Mas faça como Neemias. Essa resposta de Neemias aqui, ela mexe muito comigo. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ele está dizendo o seguinte: só depende de mim. Eu não vou parar por causa de ninguém, eu não vou jogar a toalha por causa de ninguém. E muitos de nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso sucesso por causa de um ou outro. Líder precisa ser resiliente. Sabe o que todos os vencedores têm em comum? A resiliência. Porque independente das condições, do preparo, das circunstâncias, todo mundo que venceu precisou ser resiliente. Leonardo, você está falando isso porque você não está no meu lugar. Eu não estou no seu lugar. Mas se eu estivesse, não mudaria nada. Se eu quero vencer, se eu quero chegar, se eu quero construir um legado que ecoe, eu preciso ser resiliente. Quantos projetos você tem na gaveta? Ou quantas coisas você desistiu ao longo do caminho? Às vezes a pessoa diz assim: mas amanhã eu vou, depois eu vou, quando der eu vou. O tempo está passando. Não pare. Você bateu na porta, ela não abriu, bata de novo. A vida não é se a porta abriu, é se você ainda acredita. Porque enquanto você acredita, você bate, você tenta de novo, de novo e de novo, e uma hora a porta vai se abrir. Mas o que não pode faltar para um líder é resiliência. Porque a resiliência vai fazer com que você, nos dias bons e nos dias não tão bons, encontre um motivo, encontre um porquê
para continuar. Eu não sei como está a sua vida, sua casa, sua família, sua vida financeira, seu ministério, seu negócio, mas a resiliência é indispensável para você chegar onde você espera, onde você sonhou ou onde foi o seu porquê para começar essa jornada. Quinta e última dica para nós encerrarmos o nosso bate-papo. Além de tudo que você já ouviu de Neemias, ele não era indiferente, ele era comprometido, ele tinha uma capacidade de mobilização absurda, ele foi resiliente. E mais uma coisa para a gente caminhar para o final. Neemias foi até o final. Neemias concluiu aquilo que ele começou. Os muros estavam 120 anos derribados. E em menos de 2 meses, ele conseguiu restaurar. Sabe o que isso diz? Que algumas vezes falta esse comprometimento. Talvez você pense assim, Leonardo, mas e se não der certo? Tudo que pode não dar certo, também pode dar certo. Eu só vou saber se eu tentar, eu só vou saber se eu começar. Para tudo na vida existe um nível de risco. Se eu quero vencer, se eu quero fazer história, eu preciso assumir riscos. Todo risco que você assume de maneira inconsciente, ele não te ensina nada. O risco que nos faz crescer é o risco que assumimos de maneira consciente. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu não tenho todo o aparato que eu preciso, eu sei que nem todo mundo me apoia, mas eu estou disposto a correr esse risco. Vá até o final, conclua aquilo que você começou. Vamos transformar a nossa vida em um monte de projetos concluídos, não em uma gaveta cheia de projetos inacabados. O ano está passando, né? Algumas vezes eu tenho aqui, mente nova e ano novo, porque às vezes as pessoas viram e falam assim, não, esse ano vai ser diferente. E aí ela vai lá, arrisca 2025 e bota 2026. Não, 2026 vai ser diferente. E 2027 entra ano e sai ano. E você não conclui nada. E você não termina nada. Quanta gente você ajudou, quanta gente você mentoreou, quanta gente você aconselhou, e essas pessoas estão lá na frente. Porque elas não pararam. Porque elas não jogaram a toalha. Por melhor que você seja, você precisa decidir que dessa vez você não vai parar. Que dessa vez você não vai jogar a toalha. Por melhor que seja o seu projeto, por melhor que seja a estrutura que você tenha, você precisa assumir que só depende de você. Neemias foi até o final. Pegou uma missão que pouca gente queria. Por que eu posso dizer com certeza que pouca gente queria essa missão? Porque os muros ficaram derribados 120 anos. Pouca gente se importou, pouca gente se envolveu, pouca gente colocou a mão. E quando Neemias ouve a situação da cidade, ele fica mal. E enquanto ele não fez alguma coisa, ele não parou, ele não sossegou. E é isso que falta para muitos de nós. Comece os seus projetos e conclua. Vá até o final. Ah, Leonardo, mas falta apoio. Aqui na minha casa ninguém me apoia. No meu ministério ninguém me apoia. Na empresa ninguém me apoia. Ah, mas ninguém me apoia. Deus te apoia. Quando Gideão recebe o seu chamado, a primeira coisa que ele diz é: como que eu vou livrar Israel? Eu sou o menor na casa do meu pai, minha família é a menor na tribo, e a minha tribo ainda é a menor das 12. Era assim que Gideão se via. Eu não sei como você se vê, eu não sei o que te disseram, mas eu acredito muito que se Deus disse que é possível, é possível. Acredite. Ah, mas eu sou muito pequeno, não tenho apoio de ninguém, não tenho investimento, ninguém faz nada por mim. Gideão também se via assim. E sabe quando é que a coisa muda? Quando a ficha cai, quando as coisas começam a acontecer, quando ele muda a visão que ele tinha dele mesmo. Às vezes a gente quer mudar a família, a empresa, o negócio, as pessoas, mas se eu não conseguir mudar a visão que eu tenho de mim mesmo, talvez nada aconteça. Eu não sei quantas derrotas você já teve. Eu não sei quantas vezes a coisa não caminhou. Gideão havia colecionado muitas derrotas. Por isso ele acaba acreditando que nada ia andar, que nada ia dar certo. Diferente de Gideão, Neemias não ficou se lamentando.
Neemias não olhava para a sua realidade e eu não tenho chance. Ele assumiu o desafio, ele foi para cima, ele foi até o final e o resto você já sabe. Os muros ficaram 120 anos derribados e em menos de 60 dias, em menos de 2 meses, Neemias conseguiu restaurar os muros de Jerusalém. Eu não sei o que você precisa restaurar como líder ou como aspirante a líder. Eu não sei qual foi a missão que te deram, mas faça como Neemias. Se comprometa, não seja indiferente, desenvolva sua capacidade de mobilização, seja comprometido, seja resiliente, vá até o final. A nossa vida, ela não pode ser um monte de projetos inacabados. Precisamos desenvolver o hábito de começar e concluir aquilo que nós começamos. E nada de ficar dizendo que você não tem jeito. Nada de ficar dizendo que você não tem condições. Porque esse discurso de Gideão foi no início. Porque Deus o convenceu que ele era a pessoa certa para aquele trabalho. Conseguiu mobilizar um exército e conseguiu vencer com 300 homens. É claro que ele não precisou nem tirar a espada da bainha. Mas se ele não tivesse acreditado que ele era a pessoa certa para o trabalho, nem conseguir montar uma equipe ele teria conseguido. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que nós possamos usar Neemias como um exemplo de liderança e que essas lições, que foram lições práticas do dia a dia, te influenciem na nova fase da sua vida. Que essas lições te influenciem nos passos que você precisa dar daqui para frente. Não pare, não esmoreça, não jogue a toalha e pense. Se você chegou até aqui, tem muito mais para você viver. Você está no módulo Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificação para que você seja um dos primeiros ou primeiras a receber os vídeos novos, porque vem muita coisa legal por aí. Um abraço e até breve. Tudo bem? Tô aqui hoje para falar de um livro que, assim, esse livro eu sou suspeito de falar, mas é um livro que mexeu muito comigo. Esse foi o meu segundo livro, Imersão, o Desafio e o Legado do Líder. Então ele tem um capítulo sobre motivação. Aqui nós falamos um pouquinho que qualquer pessoa pode ser motivada, desde que você descubra o que ela quer, o que ela busca, o que ela sonha. Nós falamos sobre motivação, falamos sobre como falar em público, que é um problema para muita gente. Mais da metade do sucesso em qualquer segmento é a comunicação. Tem um capítulo sobre relações públicas e humanas, né? Você não vive numa ilha, você vive em sociedade. Saber como viver, como tratar as pessoas, como se relacionar, pode ser o grande desafio para você chegar onde você quer chegar. Aqui tem no final, dividido por sessões, tem 50 esboços que você pode fazer culto familiar, pode fazer reunião no trabalho com a sua equipe, você pode fazer grupos de célula, grupos de crescimento, não sei como você funciona aí, onde você vai assistir, mas no final tem 50 mensagens, que são mensagens com bases bíblicas, curiosidades, ensinamento, que você pode fazer no trabalho. Eu fazia isso com as minhas equipes, né? Eu tinha um tempo, não era obrigado a participar, né? Tem gente que tem sua própria convicção ou sua religião, enfim, mas eu explicava, eu vou falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento, com base na Bíblia. E tinha muita aderência. Então aqui no finalzinho tem 50 mensagens que você pode fazer culto familiar, reuniões, grupos pequenos, que vai te ajudar muito. Ah, Leonardo, mas eu não sou líder. Eu sou da opinião que todos nós temos potencial para liderar. É claro que quanto mais você investir na sua liderança, melhor será o seu resultado. Tem gente que vai liderar 1, tem gente que vai liderar 10, tem gente que vai liderar 100, tem gente que vai liderar milhares. Mas o grande desafio da liderança é o tempo que você investe nisso, ok? Motivação, relações públicas e humanas, como falar em público e mais 50 lições no final para você praticar. Um abraço, até breve.